Paulista, e a gente vai dar, não é uma aula, gente, é uma conversa sobre essa coisa chamada pós-modernismo. É um nome bonito e envolve assim, uma série de coisas, né? Então, hoje, para instigar e chamar a atenção sobre a aula, eu coloquei uma série de posts lá no Facebook falando assim, tipo, o que o Frank Zappa e o Arrigo Barnabé têm a ver com pós-modernismo? O que o sertanejo universitário tem a ver com pós-modernismo? O que o Andy Warhol e o Tarantino têm a ver com pós-modernismo? O que o Brian De Palma, e aí vamos citar um monte de gente, tem a ver com o pós-modernismo. Então o que acontece? O pós-modernismo não é um movimento artístico como a gente conhece os outros movimentos que a gente estuda quando faz história da arte. Então você sabe, vamos lá, o modernismo ele é datado assim, mais ou menos no período histórico onde ele acontece. O surrealismo aconteceu sempre, esse movimento tem uma espécie de eles lançam o manifesto do surrealismo. Marinette, o manifesto do futurismo. A arte moderna não tem um manifesto, mas, por exemplo, Semana de Arte 22 teve um movimento que aconteceu em 1922. O pós-modernismo não tem data, não tem não é um movimento, não tem ninguém que falou assim, o pós-modernismo acontece assim, assado, nós estamos lançando esse movimento que significa isso, isso, aquilo. Na realidade, o pós-modernismo, vou chegar mais adiante nisso, é uma teoria que estuda a arte e a cultura contemporânea. É uma forma de você saber o que acontece no mundo hoje, principalmente na arte e na cultura. Então ele estuda da arquitetura, a fotografia, o cinema, da literatura, as artes plásticas. Tá? Então ele tenta entender o que o homem produz hoje em termos de cultura, em termos de arte. Tá? E ele chega a uma conclusão básica, que ele diz o seguinte: todo pós-modernista tem como base principal que é o seguinte: não existe mais nada real. Tudo hoje é uma cópia. Não se produz mais nada que tenha uma criação autóctone, inovadora. Tudo que você faz hoje, você está, de certa maneira, trabalhando com tudo que já foi criado e você está recriando, fazendo um revival, trabalhando com referência ou trabalhando com a cópia mesmo. A apropriação de tudo que já foi feito e você, de certa maneira, costura tudo isso e resolve fazer alguma coisa nova. Então, pois lá, o que o tropicalismo tem a ver com o pós-modernismo? Porra, o tropicalismo é um movimento antropofágico. Ele já vai buscar a própria inspiração dele Oswald de Andrade e o Antropofagia de 1922. E o que o antropocalismo faz? Ele vai pegar e colocar num balde todas as referências que eles tinham em termos de música e cultura naquele momento, meio da década de 60, e faz aquilo em música. Tá? Então, o que o sertanejo universitário tem a ver com o pós-modernismo? O sertanejo universitário é uma cópia, quando eu falar mais adiante, dos sentidos, das características do pós-modernismo, vocês vão entender. É uma cópia mal feita, a pior cópia, é um simulacro da música sertaneja de raiz que a gente conhece, todos nós conhecemos muito bem. Então, é pós-modernismo fake, errado, falso, mal. O Roberto Brito é um artista fake, falso. O trabalho dele é uma cópia dele mesmo, não tem nem original. Ele é um simulacro, a gente fala no pós-modernismo. Esses textos, esse livro aqui é a minha tese de minha dissertação de mestrado.
eu discuto a questão do documentário no Brasil. Aí, como tem aquele festival que se chama É Tudo Verdade, eu questiono esse nome, o que a mídia fala do festival, e começo a discutir que o documentário não é mais uma observação ou um retrato da realidade. Ele é uma observação e ele tem uma vida própria e ele se perde nessa tentativa de ser real. Então, nem tudo é verdade no documentário. Então, aqui tem um trabalho sobre essa questão da modernidade, da produção simbólica, que eu vou falar aqui agora, e tem uma série de documentários que eu faço uma análise, uma crítica baseada nesses termos. Então aqui tem o Jogo de Cena, tem o Pamela Rising, tem o Istamira, tem um monte de filmes que eu analiso nesse filme. Agora tudo isso, gente, começou lá atrás. O pós-modernismo é uma coisa, é uma teoria atual, ela começa a se estudar nos anos 80, 90 e vamos... Até hoje ela está aí, né? Só que a gente, para chegar nisso, a gente passa por uma série de coisas que eu vou tentar ser bem... Essa aula como eu disse, é bastante fácil para todo mundo entender. Então eu pus ali, Adorno e Horkheim. Todo mundo já ouviu falar da tal da escola de Frankfurt, né? O Caetano disse que quem quer filosofar tem que filosofar em alemão. É? O Adorno, o Horkheim e o Walter Benjamin integram a tal da chamada Escola de Frankfurt. Logo depois do pós-guerra, já na década de 40 para 50, o Adorno e o Horkheim começam a estudar uma coisa que eles chamam de indústria cultural. Por quê? Porque depois do pós-guerra começa a aparecer, a indústria começa a produzir em massa os utensílios domésticos. Você tem o ventilador, a coisa de varrer o chão, o aspirador, e tem uma coisa que é o símbolo máximo, que é o ícone da indústria cultural, que é televisão. Então começa a surgir a televisão. Aí o Adorno começa a estudar essas questões ligadas à comunicação nessa época, e ele já detecta naquele momento uma coisa que eu pus aqui, ó, onipresença da cópia. Então aqui, ó, Adorno e Horkheim já antecipavam nos anos do pós-guerra sobre a onipresença da cópia da indústria cultural. Ou seja, já começava, como você já tinha uma impressora, já começou a aparecer a cópia da obra de arte, que era um sintoma de tudo que a gente tem hoje. Orgânica, artista plástica, sabe muito bem como é que essa coisa funciona. Romero, eu brinco que a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia é uma coisa. A cópia que ele fez da cópia da cópia da cópia da cópia, tá? Então o Horkheim e o Adorno já falavam disso logo depois da guerra, década de 40 a 50. O Walter Benjamin, que é da nossa escola, ele vai mais profundo. Ele tem um capítulo de um livro que chama A Era da Reprodutibilidade Técnica. E também questionamos essa questão de que a arte e a cultura, a arte estava tendo uma reprodução em massa. Começava naquele momento já, antes da década de 60, essa questão da reprodução em massa. Tá? Que é um reflexo do mundo contemporâneo, daquela época, do mundo moderno. Tá? Primeiro, a evolução industrial, você tem a máquina a vapor, e depois você tem os eletrodomésticos, tem o carro, a produção fordiana e e você tem a produção em série dos produtos de consumo, de produção de eletrodomésticos e também os produtos de consumo. Ok? Enquanto esses dois começam a estudar isso, tem um cara latino, já nos anos 70, 80, Canclini, Nestor Canclini, colombiano, que ele começa a estudar outra coisa mais interessante, chama produção simbólica. Então esse livro chama assim, ó, Produção Simbólica e Construção do Real no Documentário Contemporâneo. Por quê? O que é isso de produção simbólica? Ele fala o seguinte: qualquer prática cultural é simultaneamente econômica e simbólica. Ou seja, tudo que a cultura produz hoje
ela integra essa indústria cultural detectada pelo Adorno. Então, a arte e a cultura viraram um produto. E ela perde essa unicidade, essa força da realidade, que se transforma numa coisa simbólica, num produto simbólico. Isso também reflete na nossa maneira de ver o mundo e se comportar. A minha orientadora, que é meu Medina, ela falou assim: o que se diz da realidade constitui outra realidade, a simbólica. Vamos tentar entender isso. Ok. Ó, esse garoto que está passando aqui, ó. Oi, brother. Ele parece o quê? Com esse fone de ouvido, essa jaqueta e essa calça. Um rapper. Nós, para nos manifestarmos na sociedade, que a gente seja reconhecido dentro do nosso mundo, a gente cria uma forma de se apresentar. Isso chama produção simbólica. Então, o rapper é o cara que anda com uma bermuda larga, uma camiseta bem larga, grande, escrita alguma coisa aqui, e um boné. É ou não é? O skatista é mais ou menos. Estou generalizando, é claro que tem rapper que muda isso. Estou generalizando. O Rastafari, o que ele faz? O Rastafari. Hein? Rastafari não, é o cara do reggae, né? Eu não sou Rastafari, não, por exemplo. O Rastafari, mas o que define um cara regueiro? Se você vai aqui naquela loja de reggae que é aqui, todo mundo está com o cabelo cheio de tranças. Por quê? Bob Marley criou essa imagem que virou um estereótipo e que todo mundo hoje identifica. Ó, heavy metal, metaleiro. O metaleiro, ele usa aquela roupa, uma roupa preta normalmente, porque ele gosta de preto. Ele está tranquilo, está assim meio heavy metal. Mas um roqueiro tradicional, o que ele está? Com a calça de camiseta, um casaco de couro, ou está com cheiro, ou está com cruzeira. Nós, para que a gente possa ser reconhecido na sociedade, a gente cria essa coisa que é uma manifestação de como nós queremos ser vistos. Isso é o que chamamos de produção simbólica. Então, nada do que você produz hoje constitui outra realidade, nada mais é real. Você se transforma em alguém para você ser reconhecido no seu mundo. Você, não é que você se transforma, você se traveste usando. Eu estou aqui, eu gosto de jeans e camiseta. O João gosta de jeans sempre, mas ele está sempre com a camiseta comprida. É a maneira dele, é a maneira que ele quer ser visto. Ele cria essa identidade. Tá? Isso chama-se produção simbólica. Tá? Todos nós ficamos. O que se diz na realidade é outra realidade, nem tudo é verdade. Tá? A produção é uma coisa simbólica. Tá? Então, vai lá. Então nós começamos a falar de indústria cultural, de reprodutibilidade da arte, da cópia como sintoma da arte moderna, da arte contemporânea. Depois chegamos à questão de como que a gente se mostra para a sociedade, para que a gente seja reconhecido. Então, cada grupo social cria uma forma de se apresentar. Essa produção simbólica, toda ela é absorvida e utilizada nos produtos culturais, principalmente no cinema e na televisão. Se a gente pega o Cidade de Deus, ele não faz nada mais do que reproduzir uma forma daquela comunidade, daquele bairro, Cidade de Deus. Ele foi lá, a Vânia Toledo, preparadora de atores, foi lá e trabalhou com aquela molecada, tanto que eles pegam os atores locais, não são atores, são não atores, para fazer com que eles reproduzam a forma deles falarem. É a produção simbólica deles naquele momento. Tá? Os filmes todos, de certa maneira, quando você pega, teve o ciclo de cinema brasileiro nos anos começo de 2000, tinha muito filme sobre favela, falando de favela, falando de comunidade. Por quê? Por causa da Cidade de Deus, por causa de Tropa de Elite.
eles reproduzem alguns estereótipos que são os estereótipos que a gente conhece, né? Então o cara que está no morro, favelado, traficante, como que é visto o traficante sempre? Ele está com um gorro, né? Ou está com uma coisa tampando o olho e o cabelo na mão. Hoje nem eles aposentaram o gorro. Hoje eles se mostram a cara. Mas o cinema reproduz, ou seja, a arte reproduz o que a gente produz como produção simbólica da forma que a gente espera. Dessa maneira, os pós-modernismos, agora a gente vai chegar então, passou por tudo isso para chegar na década de 80, década de 90 e alguns pensadores começarem a estudar essas manifestações todas e criarem essa coisa que chama uma teoria para estudar a arte contemporânea e dizer que o princípio básico do pós-modernismo é isso aqui. Nada é real, tudo é simbólico, nem tudo é verdade. O Hegel já falava isso, né? Não se pode mais afirmar nada como verdadeiro. O pós-modernismo não é um movimento que se superpõe ao modernismo, por exemplo. O modernismo não acabou. Na realidade, o pós-modernismo ele dá continuidade e cobre algumas lacunas do modernismo. É uma continuidade, uma teoria, que eles falam, teoria para estudo da contemporânea. Um reflexo do capitalismo tardio. Segundo o cara que eu estudo, que se chama Frederick James, que é um americano marxista, que eu acho que é o cara que conhece melhor essa questão, né? Como é que o Jameson, por exemplo, como é que ele detecta os primeiros sinais do pós-modernismo na arte e na cultura? Isso foi a partir do começo dos anos 60. Primeiro ele viu na arquitetura, que é matéria de vocês. Por quê? Quando a arquitetura começou a deixar de ser uma técnica de construção, um estudo de como se faz uma obra, e começou a produzir uma coisa que iria ser a arte, ela começa a entrar nessa coisa que ele acha que é o pós-modernismo. Só que, quando chega a década de 60, depois se me acontece, tá? Quando chega os anos 60, aquela revolução que a gente teve na cultura, na arte dos anos 60, é que de repente vai mostrar o que realmente a gente está vivendo até hoje. O primeiro cara que ele estuda, que é o cara mais importante de todos, é o Andy Warhol. Então eu perguntava, o que o Andy Warhol tem a ver com o pós-modernismo? Andy Warhol, o que o Andy Warhol fazia? A gente pega a Marilyn, o Mal, aquela atriz, lata de sopa. Ele começa com a lata de sopa. Ele reproduz a imagem da lata de sopa, que é a lata mais consumida nos Estados Unidos, a sopa Kettle. Ele simplesmente reproduz e reimprime aquelas coisas. Essa cara tinha uma fábrica era dos caras que estão lá na factory. O Velvet Underground, o Reed, são filhos do Andy Warhol que apoiou o trabalho dele. Mas o Andy Warhol é o primeiro cara que realmente transforma arte em um produto comercial, usando como base um produto comercial. Ele pega a sopa, reproduz de um monte de jeito, pega a Marilyn, pinta, ele pega as serigrafias da Marilyn e fica colorindo a Marilyn, cada um de um jeito. Ele pega o Mal, faz a mesma coisa e vende isso e se transforma no cara da pop art. A pop art, o que é a pop art? Uma cópia de um produto da indústria cultural com o toque do Andy Warhol. Aí eu falava, Led Zeppelin, o que tem a ver com o Rolling Stone? O que tem a ver o Led Zeppelin com a pós-modernismo? Quando os ingleses, logo depois do pós-guerra, os soldados ingleses trazem para os Estados Unidos os discos, aliás, os soldados americanos que vão para a Europa, levam para a Europa os discos dos museus americanos, Muddy Waters, o outro, não, é moderno. Os antigos, Muddy Waters e o outro da Robert Johnson. O Robert Johnson e o Muddy Waters são os dois caras que chegam na mão dos músicos ingleses que tinham 16, 17 anos. Quem que era?
Eric Clapton, Jimmy Page e Mick Jagger. E o grande guitarrista que morreu, então esse grupo de guitarristas ingleses, ele absorve toda aquela musicalidade e a forma de compor dos bluseiros. Eles regavam os blues com uma linguagem roqueira. O que eles estão fazendo? Pós-modernismo. Não é mais. Você não tem mais original. Você tem uma cópia retrabalhada. Certo? Você vai, então, mais... Os símbolos, a língua dos Rolling Stones, e aquele disco Sticky Fingers lá, foi o Andy Warhol, a capa... a boca, né? A boca. A capa do disco do Sex Pistols, do primeiro disco do Sex Pistols da Banana, Andy Warhol. Não, Velvet Underground. Velvet Underground. Desculpa. Aquela banana, o que é aquilo? Ele se apropria de um produto industrial, então só daqui não tem. O que ele está fazendo? Bananas estavam acontecendo no tropicalismo. Tropicalismo, você está falando da banana, você fez tropicalismo nos anos 60 ou anterior? Tinha banana no Velvet e tinha banana no tropicalismo também no Brasil, né? Tropicalismo no Brasil, tem que criar Carne Miranda, outra história. Voltou nas suas bananas, seus badulaques. Então, porque aquela banana é o símbolo do Brasil. Entendeu? muitas bananas amarradas. A pop art foi muito nessa linha também. Exatamente. Para fazer uma simbologia da Tânia Henrique Amaral. Exatamente. Mas isso é coisa da censura. Mas ele Era isso. Com as bananas atravessadas por gatos e amarradas. Tânia Henrique Amaral. A pop art é um símbolo maior do pós-modernismo. Por quê? Porque é uma arte que consegue sucesso de público, de crítica, baseada em apropriação. Na realidade, a gente tem os termos que você tem que usar. Uma coisa é copiar, outra coisa é se apropriar do que já existe e transformar isso. É pena que o Cavalli não estava aí. Quando eu trabalhei em propaganda, eu era redator de propaganda, a gente, quando tinha um jovem novo, a primeira coisa que você fazia era pegar um catálogo desse tamanho dos anúncios do ano. Aí você ia consultar, aí você via um anúncio e falou, opa, não vou copiar, mas vou fazer alguma coisa. Isso é nessa época, né? Ou seja, ninguém mais hoje faz nada original. É muito difícil. Você pode achar o trabalho de um artista fantástico. Eu assisti anteontem o documentário da Riguanabé. O documentário é fantástico. A Riguanabé é um puta de um criador. Mas a Riguanabé recorre ao Chomber, às músicas de decafones, ao serial a tonalismo e construiu uma música que na realidade o John Cage já tinha feito isso também, né? Todo mundo já tinha feito. Só que ele faz que é MPB. E com a forma dele apresentar, com a forma dele cantar. Então ele recria em cima de coisas que já tinham sido desenvolvidas. O Chacrinha já não tem história, né? Tudo se copia. O Chacrinha as músicas, né? Que era o Cancioneiro Popular. Ele é simples de trabalho original. Porque ele criou toda uma harmonia. Exatamente. Então dele não foi uma cópia da realidade. Exatamente. Exatamente. Você falou certo. E os irmãos Campos, não é? Traduziram aqueles poemas dos muros. Ah, tá. Os irmãos Campos chamavam de transcriação, né? Os irmãos Campos, eles são concretistas, né? É uma corrente da literatura que eles são inovadores, até certo ponto. Entendeu? Só que eles estavam transcriando. Mas eles estavam transcriando coisas que os russos já tinham feito. Que o concretismo é um neoconcretismo do concretismo russo. Eu acho que a arte morreu com a arte abstrata. Nem a arte moderna brasileira você pode considerar por uma obra de arte autônoma, sabe? Uma obra de arte ainda original. Eu acho que morre por ali, porque depois dos anos 50 não tem mais nada. Tem alguma coisa? Ainda tem o Volpe, eu acho. O Volpe ainda é um abstrato original. Muito Santa Rosa, mas aí Santa Rosa. O resto, a arte hoje, a arte do Cavalli, que é meu amigo,
O próprio meu caro amigo está aqui, Morgani, ele trabalha com modelo, trabalha com exemplo, mas você não se inspira em coisas que já foram feitas? Só que ele recria. Tá? Então, o conceito clássico do pós-modernismo é assim: pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas ciências, das artes e das sociedades avançadas desde 1950. Nasce com a arquitetura e a computação nos anos 50, toma corpo com a arte pop nos anos 60. Cresce ao entrar na filosofia dos anos 70 como crítica da cultura. Então, hoje, o pós-modernismo é uma crítica da cultura e da arte. É uma teoria que estuda isso. E hoje ele se alastra pelo cinema, pela música e na nossa vida cotidiana. O Andy Warhol mesmo define a obra dele, quando ele fala assim, sobre a Liz Taylor que ele pintou: preferimos a imagem ao objeto, a cópia ao original, o simulacro, eu vou falar disso, é uma reflexão técnica, ao real. Por quê? Porque desde a perspectiva renascentista até a televisão, que pega o fato ao vivo, a cultura ocidental foi uma corrida em busca do simulacro perfeito da realidade. Bem, o simulacro é um conceito de Platão. Olha aqui, nada como ter é negócio antigo. Muito bem. Aí nós temos então os conceitos do pós-modernismo. São três conceitos básicos que o Jameson fala, que o pós-modernismo se vale deles para se apresentar nos objetos da produção cultural. Primeiro, a paródia. O que é uma paródia? Você está cheio de paródia. Todo mundo faz paródia. Aquele pessoal do... É, uma brincadeira. Aqueles caras que ficam rindo das coisas. O cara que imita a Dilma. A Cruz dos Fundos, como é que é a cara? Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. O que a Porta dos Fundos faz? É uma paródia. É a cópia com objetivo de entretenimento. Tá? Mas ela tem uma referência muito direta com o seu original. Tá? Só que outro conceito que ele estuda, ele chama de pastiche. O que é o pastiche? O pastiche é a colagem, ele imita um estilo morto. Ele fala através de uma linguagem morta. Então, por exemplo, o sertanojo, ele fala através de uma linguagem que não existe mais, que é a linguagem caipira lá dos anos 20. Mas ele é tão ruim que ele já chegou ao simulacro. O que é o simulacro? O simulacro é a definição do Platão, que o meu amigo falou. Ele imita um estilo, né? Esse é então o pastiche imita o estilo através de linguagem morta. O simulacro, segundo Platão, é uma cópia onde já nem existe mais original. Ou seja, a cópia se propaga tanto, quando era o grito, de novo, ela se faz tanto que você não sabe mais se tem um original aqui, se não tem, porque é uma cópia de trabalho, a cópia da cópia, né? Então, o Andy Warhol fala isso: preferimos a imagem ao objeto, a cópia ao original, o simulacro, que é a cópia da cópia da cópia da cópia ao real. Ele nunca sentou em frente o modelo e desenhou um modelo vivo, não é que não em você. Uma lá no grupo de sessão, Jabaquara. Reproduzir o Romero Brito, pelo amor de Deus. Entendeu? É complicado, né? Bem, então eu acho que deu para ter uma ideia de como é que essa coisa andou e chegou até hoje. Hoje não existe mais nada original. Nada é verdade, documentário, nem tudo é verdade. Tudo tem uma coisa de irrealidade dentro disso. Por quê? A gente tem muita informação na nossa cabeça. E com a internet, então, acabou. Você não consegue, mas é muito difícil você ser um artista absolutamente original. Você ser um escritor absolutamente original. Todo escritor hoje, ele tenta copiar. James Joyce, o nosso escritor maior, Graciliano Ramos, ou os escritores da década de 70, 80 que começaram a copiar, fazer um texto parecendo um roteiro de cinema. Isso é tudo igual. Você vê um Ratum que tem um texto diferente, Milton Ratum, Raduan Assar? Não tem, não existe mais um escritor que tem uma linguagem
Diferenciado. Na publicidade, pelo amor de Deus, só se copia. O fake news é o lado mal, exatamente. Que agora eu ia falar do lado bom e do lado mal do pós-modernismo. Lado bom do pós-modernismo. Tarantino. Todo mundo assistiu o Tarantino. Todo mundo viu o Kill Bill? O Kill Bill tem referência de western, tem referência de filme coreano, tem filme japonês. Passou na Record esses dias, cheguei em casa, estava passando e comecei a assistir. Ela tá naquela sequência que ela vai pegar a espada com o cara lá que faz a espada pra ela. O que tá tocando a música de fundo? Uma música que o João adora. Tá tocando aquelas músicas de western que tem aquela flautinha que toca de fogo. Ele é tão louco que ele mistura as coisas de uma forma. A música de faroeste e a cena de atemporal, a cena falando de filme de capa espada, filme de samurai. Então o Tarantino ele consegue fazer um liquidificador de tudo que ele assiste, porque o Tarantino se formou numa locadora. Ele não estudou na universidade, fez porra nenhuma. Ele ficou numa locadora tendo todos os filmes do mundo, ele assistiu todos os filmes possíveis. Ele aprendeu lá, então ele copia tudo. Bastardos em Glória tem cópia. Pulp Fiction. Mas o Fiction tem certas coisas que são coisas originais, muito legal. Mas o Tarantino é assim, Brand Palma é um pós-modernista fantástico. Porque ele pega o Hitchcock, copia, mas ele transcreve o Hitchcock. É a referência, não é a cópia. Né? Ele pega um tema do Hitchcock, por exemplo, aquele filme que lá do fotógrafo. Que é o John Travolta, que é o ator, que é uma cópia do filme do Hitchcock, só que ele muda, assim como Kurosawa não regravou Sete Samurais. Ele não gravou aquele filme do faroeste, ele regravou como copiando o Shakespeare. Esses são os caras bons do pós-modernismo. O Frank Zappa é fantástico, o Frank Zappa usa a música que a Rita também foi buscar. Dodecafonia, o Chamber como entendeu? E recria uma música fantástica usando a informação erudita para fazer uma música popular rock and roll. Agora, se você pega Chitãozinho Chororó, não sei o que, esses caras fazem o quê? É uma cópia que nem uma coisa que não existe mais. É o lado feio do pós-modernismo, tá? Romero Brito, que eu falei, e o forró universitário. O que é o forró universitário? É o cara pega um teclado e faz ali todos os sons e fica cantando um monte de coisa em cima. Na mesma base. Na mesma base. Na mesma base. Acabou a sanfona, acabou o triângulo, acabou... Agora vai necessidade técnica e orçamentária aí também, né? Porque não tem mais, assim, possibilidade de colocar uma grande orquestra, como existia lá nos anos 60. Exatamente. Ou seja, a indústria cultural te obriga a fazer produtos que atendam às necessidades do mercado. De vez em quando fazem um acústico com orquestra, com a grande produção. Para quê? Para dar uma aura, né, de clássico para uma coisa que é um lixo. Que é um lixo. Hoje tem, gente, hoje no celular, essas fotos que a gente vê de amigos nossos no Facebook, tudo bonitinho, você olha e você tem sentido. É um software que mudou, assim como tem software de voz hoje que faz voz. Então tudo hoje é, de certa maneira, uma cópia de coisa que já existia. Estamos trabalhando com linguagens mortas, refazendo, mas não deixa de ter coisas boas. Esse é o pós-modernismo. Deu para entender, né? Legal. Obrigado, hein? João, acabou. Camisa do animal.